Olá, meu nome é Patrícia e no quarto vídeo da série sobre espectrometria de massas falaremos do padrão de espectro para alcanos. Esse padrão se repete em parte na porção carbônica das cadeias de outras classes de compostos orgânicos. No caso de alcanos, as ligações carbono-carbono têm aproximadamente a mesma força. Porém, os fragmentos gerados podem ter estabilidades diferentes. Por ser uma classe de compostos sem ligações múltiplas ou heteroátomos, o íon molecular será, geralmente, intenso, ou seja, ele chega em abundância considerável ao detector sem clivar. É também bem característico de cadeias carbônicas saturadas a perda de fragmentos de radical metila. Portanto, aparecem um ou mais picos com 15 unidades a menos, incluindo o pico do íon molecular, gerando, portanto, um M-15, ou seja, a massa do íon molecular menos 15 unidades. Também é comum perder radicais maiores, então seria 15 unidades mais um delta de 14 unidades referentes aos CH2 que são fragmentados juntos, formando radicais maiores. É bastante comum aparecer picos menores ao lado dos fragmentos que possuem uma ou duas unidades de massa a menos, ou seja, M-1 e M-2. Esses sinais são referentes à perda de um ou dois hidrogênios pelo fragmento. Outra característica de cadeias saturadas é que, quanto mais ramificada for a cadeia, menor é a intensidade do pico do íon molecular. Vejamos o exemplo do hexano, um alcano de cadeia normal, ou seja, sem ramificações, e também acíclico. O peso molecular é 86. Podemos observar o íon molecular presente no espectro. Também podemos observar um sinal com 15 unidades a menos, ou seja, o M-15, referente à perda de radical metila. Outro ponto característico é que os demais fragmentos diferem por 14 unidades ou múltiplos, ou seja, perda de CH2 ou outras cadeias. Para prever a estrutura das fragmentações, pode-se usar o conhecimento de estabilidade de carbocátions em solução, vistos em assuntos como substituição nucleofílica e eliminação. Vamos investigar agora os principais sinais para o hexano. Nessa primeira análise de espectro, vou fazer bem devagar, passo a passo, para vocês entenderem bem como é a avaliação. Olhemos para a estrutura do hexano. A primeira clivagem que apareceu no espectro possuía 15 unidades a menos. Isso é referente à perda de uma das metilas como radical. O radical metila, por não ser carregado positivamente, não aparece no espectro. Mas o restante da molécula, o fragmento que ficou como cátion, aparece e ele tem massa 71. É o primeiro sinal mais intenso dos fragmentos que aparecem no espectro, é o M-15. O radical também poderia ficar na outra parte da molécula e o CH3 ser eliminado como cátion. Nesse caso, o fragmento, ou deveria aparecer um fragmento com o MZ15, mas isso não é observado no espectro. O cátion com mais ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, ele é mais estável e é preferido nessa competição entre fragmentos. Voltando ao espectro, ele está lá, o fragmento de MZ71 referente ao cátion, do qual falamos na tela anterior, é o M-15. Ele é o primeiro dos fragmentos que aparece porque é o fragmento de maior massa. Outra possibilidade é a clivagem da ligação do lado. Pode haver a eliminação do radical etila e o resto ficar como cátion DMZ57. Ou a parte com 4 carbonos ficar como radical e o cátion etila ser formado e gerar um sinal DMZ29. A primeira combinação, que é o radical etila e o cátion butila, é mais estável e leva ao pico base que observamos no espectro,
Mas nesse caso, ambos os sinais aparecem. Novamente voltando ao espectro, os sinais do qual falamos aparecem. Primeiro, o sinal de MZ57, referente ao cátion de 4 carbonos, o cátion butila, que é o M-29, pois, nesse caso, foi perdido em relação ao íon molecular um radical de massa 29, que não aparece no espectro, mas que podemos saber da perda dele através do cálculo dessa diferença. E o outro sinal, pelo outro caminho competitivo de fragmentação, de MZ29, é o M57, pois um radical com essa massa foi perdida pelo íon molecular. Novamente frisando, nesse caso, os dois fragmentos da competição de mecanismos aparecem, no entanto, o fragmento de massa 57, ele é preferido e por isso ele gera um sinal mais intenso no espectro, que nesse caso é o sinal referente ao pico base, que é o sinal mais intenso do espectro inteiro. O íon molecular pode ainda se fragmentar bem ao meio, gerando um radical e um cátion de mesma massa. Somente o cátion aparece, é claro, o Mz nesse caso é 43. Voltando ao espectro, podemos perceber que esse sinal referente ao cátion de 3 carbonos, que possui razão carga-massa de 43, está presente. Como o radical perdido também tem massa de 43, esse é o M-43, ou seja, tem 43 unidades a menos em relação ao íon molecular de massa 86. Fragmentações subsequentes podem ocorrer nos cátions. Conforme comentado anteriormente, é comum a perda de hidrogênio pelos fragmentos. Vejamos um exemplo. A partir do cátion de Mz43, ocorre primeiro a perda de hidrogênio na forma radicalar, o que gera um cátion radical. Depois de uma segunda perda, ocorre a formação de um cátion. Esse cátion é um cátion do tipo alílico, que é estabilizado por deslocalização, portanto, é relativamente estável. Repare que aparece em um sinal intenso, apesar de ser uma fragmentação a partir de outra fragmentação. Para cadeias carbônicas ramificadas, há a possibilidade de formação de carbocátions secundários ou até terciários, e isso é favorecido. Se você não lembra a ordem de estabilidade de carbocátions, é uma boa hora para revisar. Sendo assim, o íon molecular é rapidamente fragmentado e o seu sinal é mais fraco quando comparado a uma cadeia sem ramificação. Olhemos o caso do 2-metilpentano. O mesmo pensamento pode ser feito quanto às fragmentações. Sendo assim, não irei repetir todo o passo a passo. As possibilidades agora estão todas mostradas na tela. Podemos destacar os caminhos de clivagem C e D, por levarem a fragmentos mais estáveis. Cada um desses caminhos tem duas opções de fragmentos a serem formados, como uma competição. Os fragmentos mais estáveis levam vantagem e aparecem exclusivamente ou com maior intensidade. No caso dos caminhos C e D, são favorecidos os fragmentos que geram carbocátios secundários, mais estáveis do que os primários formados nas outras opções. Então, é de se esperar que essas fragmentações levem aos picos mais intensos nesse caso. Comparando C com D, C possui um radical livre formado maior, de 3 carbonos, versus 1 carbono na fragmentação D. Pelas regras de estabilidade, C seria ainda mais favorecida, pois a combinação dos fragmentos é mais estável. Sendo assim, C deve gerar um pico base, aquele que é o maior sinal observado no espectro. Então, devemos observar um MZ de 43 no espectro e também um MZ de 71 no espectro, referente aos cátions gerados nos caminhos C e D, respectivamente.
Então vejamos agora o espectro. Primeiro, percebam que realmente o pico do íon molecular é menor quando comparado a um alcano de cadeia não ramificada. Depois, podemos observar o pico de 71, referente à fragmentação D. Ele é destaque no espectro. Podemos ainda perceber que o pico base é realmente de MZ43, derivado da fragmentação C. Outro ponto que gostaria de comentar é que, conforme vocês perceberam, não há necessidade de atribuir todos os sinais do espectro, somente os principais, aqueles mais intensos e que são suficientes para caracterizar as moléculas. Vejamos agora um exemplo de alcano cíclico. O íon molecular pode ser representado como sem uma das ligações do ciclo e com a carga positiva em um carbono e o radical em outro, ou de maneira deslocalizada, como os alcanos alifáticos. Os ciclos tendem a perder uma unidade neutra, um eteno, e um radical metila. Para os ciclos com substituintes, existe a tendência de perder a cadeia lateral, pois isso forma um carbocátion mais estável, com a carga positiva ficando no fragmento cíclico. Sempre lembrando, todos os fragmentos neutros ou radicalares eliminados não aparecem no espectro, somente os cátions radicais ou cátions aparecem no espectro. Vamos fazer o passo a passo dos mecanismos para ficar mais claro. Iniciemos com a perda de eteno. A ligação que virará dupla está marcada em vermelho para que vocês possam acompanhar melhor. O elétron desemparelhado vai em direção da ligação marcada. Como é um elétron só, a seta possui meia ponta. Para formar uma ligação nova, são necessários 2 elétrons. O outro elétron vem da ligação vizinha. Isso faz com que o outro elétron dessa ligação migre para o outro carbono, causando o rompimento dessa ligação. Essa movimentação e clivagem levam aos fragmentos. A parte vermelha gera o eteno, pois os elétrons convergem formando uma nova ligação, a ligação π, eliminando um fragmento neutro. A clivagem da ligação sigma gera outro fragmento, o fragmento carregado, que é o fragmento detectado. Lembrando que o eteno, por ser neutro, não é detectado. Sabemos de sua existência pela diferença de massa entre o íon molecular e o fragmento que é detectado, conforme já explicado em outro vídeo. Para visualizar a perda do radical metila, desenhemos o íon molecular de maneira diferente. Assim, ficará mais fácil a observação. O elétron desemparelhado se junta a um elétron da ligação CH que está com o hidrogênio marcado em vermelho. Isso vai gerar uma nova ligação CH e o outro elétron da ligação que está sendo desfeita fica com o carbono da ligação. Isso gera a seguinte estrutura. Reparem que o hidrogênio em vermelho mudou de lugar, pois a nova ligação carbono-hidrogênio foi formada, e que o carbono que antes estava ligado a esse hidrogênio agora está como radical livre. O próximo passo é a clivagem de uma ligação carbono-carbono, liberando a metila recém-formada como radical livre. A quebra homolítica da ligação faz com que um elétron dessa ligação fique com o carbono que fica na estrutura. Esse elétron se junta ao outro elétron desemparelhado dessa estrutura, causando o fechamento de um ciclo pela consolidação de uma nova ligação carbono-carbono. Isso gera os produtos observados. Somente o primeiro fragmento que é carregado será detectado no espectro. Bem, espero que com mais esse vídeo sobre espectrometria de massas tenha começado a ficar mais claro como atribuir os sinais de um espectro de massas e como realizar a caracterização de compostos orgânicos através dessa técnica. Falaremos de outras classes químicas nos próximos vídeos. Bons estudos!